Essa pergunta, cuidado, tá? Porque a gente tem um tempo ali rodando, entendeu? E aí, eu vou tomar um tempinho, mas tudo bem, eu vou dar uma resumida, tá? Eu sempre fui muito comunicadora. Meu sonho era ser atriz. Então, eu fazia teatro, eu amava estar em contato com as pessoas, transmitir, falar, sabe? Ser ouvida. E aí, quando eu tive que entrar nesse processo de entrar numa faculdade, fiz publicidade. E nesse meio tempo, ali de uns 19 anos... eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, muitas. Mas assim, muito fortes mesmo, sabe? A nível de eu não dormir sozinha por mais de 3 anos. Eu não saía de casa se não fosse acompanhada do meu namorado da época, ou os meus pais, ou alguém que eu me sentisse extremamente segura, porque a minha companhia solitária, assim, na minha solitude passou a ser insuportável. Eu não conseguia ficar sozinha. E foi muito difícil, assim, entender o que estava acontecendo. Porque eu sempre fui uma pessoa expansiva, eu gostava de ser comunicadora, eu gostava de, né, ser essa pessoa que representa a classe, sabe, assim? Então, me ver nesse lugar extremamente introspectivo, com muitos medos, com muitas inseguranças, foi muito difícil até de eu aceitar que eu estava passando por isso. E aí eu entrei num processo meu de terapia, de ir no psiquiatra, tomar remédio e tal, e teve um tempo de relutância, assim, por que isso tá acontecendo? Quando que isso vai passar, sabe? Eu perguntava pra terapeuta, mas quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Tipo, quantas sessões faltam? E aí ela falou, não sei. E eu falei, mas não é possível que você não sabe. Tipo, é mais 5, sabe? E pra mim era muito angustiante achar que aquilo ia durar pra sempre, porque eu achava, né? Até o momento que eu comecei a querer estudar mais sobre o que estava acontecendo comigo. Então, eu mergulhei em livros até de autoajuda. Mas livros que também traziam reflexões, traziam espiritualidade, traziam mensagens de autocompaixão, assim. E comecei a me interessar por esse caminho. Aí eu fui para outro tipo de terapia, que é o que eu faço até hoje. Uma terapeuta que tem uma visão um pouco mais até budista, sabe? Uma visão um pouco mais oriental. Que não tem nada a ver com religião. Ela não aplica a religião em você. Ela aplica a visão de... filosofia. A filosofia, né? Mas é tipo uma psicóloga ou é algo mais holístico? Ela é terapeuta, mas ela é tipo formada em mindfulness, ela é formada em neurociência, sabe? Ela entende mais a fundo, mas ela é budista. Então, a forma dela atuar comigo tem essa visão mais oriental, muito assim, legal. Da vida. E aquilo me conectou muito. E foi ela que me apresentou, por exemplo, a meditação. Você precisa meditar. Eu, que saco, o que é isso? Meditar, né? Muito difícil, eu não consigo. Mas aí eu comecei com ela esse processo. Ainda mais pra quem não tá aguentando a própria companhia. Você fala, medita. Pois foi muito difícil. Pelo amor de Deus. Mas ela me ajudou muito, tá? Sabe? Ela pegou na mão, eu não fazia sozinha. Eu fazia durante o momento da terapia, eu fazia com ela. E aí teve um momento específico, acho que foi 2018, que eu fui fazer uma viagem com a minha mãe. E aí, nesse momento, eu já tava há 3 anos vivendo tudo isso. E há 3 anos, sem dormir sozinha, me sentindo muito dependente das pessoas e tal. E nessa viagem, eu decidi que eu ia ficar 4 dias sozinha. Tipo, mãe, vou fazer uma viagem dentro da viagem, sabe? Vou fazer uma mini viagem minha e voltar. É que assim, pra muitas pessoas, isso é o básico, assim, não é nada. Pra mim, foi assim, a vitória pessoal, o desafio da minha vida, sabe? Tipo, ficar 4 dias sozinha e eu acabei indo pra uma ilha que não tinha sinal, que não tinha nada, sabe? Eu só tinha Wi-Fi. Que foi? Foi pra Grécia. Chique! Coitada. Eu nem gosto de falar por isso. Porque, tipo, fica meio... ansiedade. Foi meio chato, né? Tipo, fica meio... Não, mas eu perguntei por conta de... Não, imagina. Eu acho que, gente... Posso falar isso também? A gente tem que honrar a nossa história, né? Eu tinha muita vergonha de umas coisas assim também. Mas, tipo, é quem a gente é. Tipo, né? Como aconteceu, né? E é o que aconteceu. Mas eu perguntei não por isso. Por causa de astrocartografia sim, e pode tudo ser. Mais, eu né? nunca tipo, fiz. Exato, eu ia ficar curiosa. Por que esse lugar... Tipo, né? Um momento tão marcante na Grécia, sabe? Foi. Eu pesquisaria. E foi muito legal, porque eu até tava ali próxima, mas eu escolhi ir pra lá porque eu queria ter essa visão dos deuses, sabe? Tipo, ir pra Acrópole, sentir essa energia, assim, né? Que é muito histórica. E o civilização, né? Então, também é muito interessante. Não, isso, e o mais simbólico mesmo, né? Super. Tipo... E aí, eu fiquei um dia em Atenas, lá na Acrópole, e aí essa ilha que eu fui chama Milos, que é um pouco... Não é o roteiro
convencional, assim, da galera, né? De ir pra, sei lá, Santorini, Mykonos, tipo... Não é. Então, e Milos é muito pequena. Não tem placa, quase. Tipo, não tem sinal em lugar nenhum. E Milos é a deusa do amor, né? A Vênus de Milos, né? Que foi encontrada lá, por isso, aquela estátua. Sim. Se eu tô falando bobagem, vocês me desculpem, mas eu acho que tá? Pesquisem, mas é por aí. Dá um Google, se não for, perdão. Enfim, mas essa é parte, não é tão relevante da história. Mas eu fiquei esses dias sozinha. E eu lembro de postar no meu perfil pessoal uma foto minha viajando e tal, num lugar muito lindo. E eu contar, tipo, gente, essa viagem, pra mim, é muito além até de um lugar bonito. Tá sendo uma realização muito grande por conta disso. E me abrir, porque até então, até amigas muito próximas não sabiam de tudo que eu tava passando. Porque eu não falava, eu me sentia muito estranha, sabe? Eu me sentia muito sozinha nesse processo. Nem você tava entendendo, Nem eu entendia. E eu falava, como uma pessoa tão jovem, sabe? Tem medo de ir pra festa, tem medo de, sabe? Dormir na casa da amiga, tem medo disso, tem medo daquilo. Ninguém se sente que nem eu. Eu tô muito sozinha nisso, então eu vou ficar quieta porque e ainda também, tipo, isso, eu tenho tudo, eu tô viajando, eu tenho namorado, né? Eu tô, tipo, tudo bem externamente, como que eu posso estar me sentindo desse jeito, Exato, tinha isso também, essa cobrança de por que você tá reclamando, sabe? Por que você tá se sentindo assim? Você tem tudo que você quer, você tem ali um parceiro, você tem uma família, você tem um lar, uma viagem, você tem tudo. Por que você tá se sentindo tão mal? E quando eu compartilhei isso no meu Instagram pessoal, muitas pessoas que eu até conhecia ou em volta vieram falar comigo. E a maioria por direct, ninguém comentava, sabe? No post era tudo lindo. E aí no direct vinha, não acredito que você tá passando por isso, porque eu também já passei por isso. Porque isso, porque aquilo, né? E aí eu comecei a perceber que, poxa, eu não tô tão sozinha assim. Tem pessoas que também se sentem, né, parecida, que também lidam com a ansiedade de uma forma que tá sendo muito desafiador. E aí eu comentei com a minha terapeuta, eu comecei a gostar de falar sobre isso. Falei, tá bom, mas não dá pra eu ficar só falando sobre a minha perspectiva, eu quero entender mais a fundo. Aí, em 2019, eu entrei numa pós-graduação, de Psicologia Positiva e Ciência do Bem-Estar. E aí, nessa pós, eu me encontrei muito, me identifiquei muito, assim, com as matérias, porque ele é bem holístico, assim, né? Tem bem um pouco de cada matéria. Então, a gente tinha matérias mais de neurociência, tinha as matérias de até liderança positiva em organização, mindfulness, tinha um pouco de tudo. E eu falei, quero abrir um lugar pra falar sobre isso, pra trocar. Sim. Na época, eu trabalhava de freela, como redatora, não tinha nada a ver com isso. E aí, no dia 2 de janeiro de 2020, que era meu aniversário, eu lembro de estar sentada, assim, na cama, e um caderno, e eu falei, esse ano vai ser diferente pra mim, assim, eu quero melhorar no meu trabalho e tal, eu quero fazer até um portfólio das coisas que eu faço. E eu vou criar um perfil separado para o meu pessoal, onde eu posto a minha vida, minhas coisas, minhas amigas, e um profissional onde eu poste essas coisas que eu tô aprendendo. Mas, assim, sem pretensão de que aquilo fosse virar meu trabalho. Era mais um compartilhar, sabe? E eu lembro... E aí, o nome do Escuta Ela veio desse momento, nesse dia, que eu falei, eu preciso de um nome. Né? Eu preciso de um nome diferente. Aí, comecei. Inner Spirituality. Eu amo. Sabe? Falava em inglês. Go with the flow. Go with the flow. E umas coisas assim. Aí eu falava, mas não... Gratitude, love. E aí eu, assim, não tô sentindo. Tipo, não vai dar. Não é isso. Não é isso. Não é. E aí eu fechei o olho e comecei a repetir, assim, escuta a sua intuição. Escuta a sua intuição, escuta a sua intuição, escuta a sua intuição. E eu repeti isso tantas vezes, assim, eu quase que entrei numa meditação falando escuta a sua intuição. Um mantra. E uma hora, a palavra intuição virou ela, né? A intuição, ela. E aí eu, de repente, me vi repetindo, escuta ela, escuta ela, escuta ela, escuta ela. E aí eu falei, acho que é isso. Tipo, acho que esse é um bom nome. Que demais. E aí eu criei. E aí, assim, eu comecei sozinha. Ainda faço basicamente tudo sozinha dentro do perfil. As artes, tudo com um aplicativo de criança ali. Eu é maravilhoso, meu jeito, eu já vi. Não é incrível. É a letra dela mesmo. Então eu escrevo cada um à mão, assim, né? Mas é o quê? O iPad Pro? Não é o Pro. É o mais antigo, assim. É o mais antigo que eu tenho. O dedo? Não, eu comprei a caneta. Eu só comprei a caneta, baixei esse negócio e falei, vai ter que ser desse jeito. Mas aqueles negócios que tu fazes assim, é com o dedo, né?
Tipo, que tu fazes uma espécie de uma onda. Não, é com caneta. Mesmo. Tem, tipo, ali várias opções. Mas é ela que faz. Isso Mas a sua letra é muito bonitinha. Obrigada. Então, era o que eu tinha. Artista, né? Tipo assim, é o que eu tinha. Eu falei, ou vai ser essas letras do Canva, ou vai ser eu. E assim, eu tinha essa mania de escrever post-it pra mim. Ainda tenho. Meu espelho é cheio de post-it. Eu escrevo, você é linda, maravilhosa, eu consigo. Eu amo. Eu sou incrível. E eu escrevia algumas coisas pra mim e colava no espelho. E eu queria que fosse esse mesmo feeling do tipo, eu tô escrevendo um bilhetinho pra você, sabe? Então, é meio que foi indo desse jeito. E aí, hoje, a gente tá em 2023. Já faz mais ou menos... Vai fazer 3 anos, porque foi em fevereiro que eu lancei realmente o perfil. E se tornou, assim, o meu trabalho. Se tornou 100% da minha vida hoje. Cresceu pro podcast, porque eu tinha essa vontade também da comunicadora em mim, de conversar com mais pessoas. E os projetos foram vindo, sabe? E tô aí, tipo, descobrindo ainda os possíveis caminhos, mas o Escuta Ela se tornou uma comunidade muito linda, sabe? Pessoas muito maravilhosas, tipo a Ju, que saíram de lá mesmo. Vocês se conheceram de lá. Eu sou Escutela. Ela é Escutela. Eu escutei ela, Raiz.